Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Beleza? Tá me ouvindo direitinho aí? Sim. Beleza. Deixa o pessoal entrar na sala aqui que a gente começa. Bom dia, Esté. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Hélida, Sérgio. Bom dia a todos. Deixa a galera chegar aí que a gente Tá bom. começa. Beleza? Bom dia, Arthur. Quem mais eu não falei? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Acho que eu falei com todo mundo. Falei. Todo mundo que entrou. Beleza. Meus queridos, bom dia a todos. Amanhã nossa avaliação, né? Nossa avaliação, ela cai de corrente elétrica até associação de resistores, né? Essa parte que nós estamos vendo aí de potência, cálculo de energia, que é importantíssima, a gente vai cobrar depois, tá bom? Então, na última aula, nós encerramos a parte do conteúdo, falamos de resistores, potência dissipada, potência útil, cálculo de energia. E aí, paramos nessa questão do Enem aqui. Só que ficou meio corrido, porque ficou no finalzinho da aula. E aí, eu prometi que eu ia voltar para mostrar para vocês detalhadamente o cálculo. Veja bem, primeira característica dessas questões. As questões do Enem, elas são questões relativamente simples, tá? São questões de nível médio e fácil. Dificilmente você vai pegar uma questão de nível alto, difícil. Porém, elas são questões muito bem elaboradas, tá? Então, são questões preparadas por uma equipe, e essa equipe, ela passa um período grande do ano elaborando essas questões. Então, são questões muito bem elaboradas que têm o objetivo de testar a capacidade de vocês, o conhecimento de vocês em diversas áreas. Tá? Então, normalmente são questões multidisciplinares, não são questões que envolvem apenas física, são questões que envolvem física, química e matemática, envolve biologia, física e matemática, envolve outras disciplinas, tá certo? E essas disciplinas, elas interagem na resolução dessa questão. Então, ela avalia o conhecimento de uma forma ampla. Porém, existem questões específicas que cobram só questões de física, só o assunto de física, por exemplo. E, consequentemente, a matemática, é claro, porque faz parte da resolução das questões de física, conhecimento matemático. Então, essas questões, elas têm um enunciado grande, com várias informações, e você precisa interpretar direitinho para saber o que você vai usar para calcular a questão. Então, a pessoa que é boa em interpretação, ela já leva uma grande vantagem nos vestibulares e no Enem, porque a principal dificuldade que a gente observa com os alunos é na interpretação da questão. Então, a maioria dos alunos, eles erram as questões, não porque não sabe a física, não sabe a matemática, porque eles não sabem interpretar as questões. Então, aquela recomendaçãozinha que está na capa de qualquer prova de vestibular do Enem, vocês têm que seguir a risca, gente. Leiam atentamente as questões antes de responder. Por quê? Eu estou há anos, 3 anos com vocês, fazendo isso. E vocês, ainda tem alguns de vocês que cometem o mesmo erro. Eu coloco as questões na lista de vocês,
Depois eu pego a questão, coloco a mesma questão na prova, porém eu mudo os dados. Até hoje tem gente que está pegando e respondendo, marcando a resposta da lista. Por quê? Porque ele olha o enunciado da questão e acha que é aquela questão, ele já viu, que ele já sabe, a resposta é aquela que ele memorizou. E erra a questão. Então, eu faço isso propositadamente para que vocês parem com essa mania de olhar a questão e achar que você já sabe o que ele está perguntando. Por mais que a questão seja conhecida, leiam atentamente para saber o que ele está perguntando. Tá certo? Bom, essa questão que eu passei para vocês, no finalzinho da última aula, ela fala o seguinte: uma instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação de dispositivos, instrumentos, aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, entre outros. Para cada aparelho elétrico, existe um valor de potência associado. Os valores de potência de alguns aparelhos estão apresentados na tabela. Então, ele passou uma tabela com os valores de potência do aparelho de som, do chuveiro, do ferro, do televisor, da geladeira e do rádio, tá? Dos aparelhos elétricos. Os eletrodutos são condutos por onde passa a fiação elétrica com a finalidade de protegê-los, são chamados conduítes. As escolhas das lâmpadas é essencial para uma boa iluminação. A potência da lâmpada tem que ser dimensionada de acordo com o tamanho do cômodo. E o quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos, tá? Em metros quadrados e a potência que você tem que utilizar para obter uma boa iluminação, tá? Então, para efeito dos cálculos da área, a gente vai desconsiderar as paredes, considerando a planta baixa fornecida aqui, e todos os aparelhos estando funcionando, qual vai ser a potência dissipada em watts. Então, qual vai ser a potência total de todos os aparelhos funcionando nessa residência? Bom, o que é que nós temos? A potência do som, do chuveiro, do ferro, do televisor, da geladeira e do rádio. Beleza. O que é que eu tenho de aparelho aqui? Eu tenho a televisão, eu tenho o som, tenho o rádio, tenho o ferro, tenho a geladeira. Então, e tem o chuveiro elétrico. Então, ele tem todos os aparelhos, ele tem as potências aqui. Então, o primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Somar a potência de todos, porque eu tenho um de cada, ó. Eu tenho um chuveiro, tenho uma televisão, um aparelho de som, um rádio, um ferro e uma geladeira. Tudo que eu tenho aqui na tabela. Então, vou somar as potências desses aparelhos. Então, pego lá a potência, vai ser 120 mais 3.000 mais 500 mais 200 mais 200 mais 50. Porque eu tenho um aparelho desse de cada. 120, 3.000, 500, 200, 200 mais 50. Foi o que eu somei aqui, ó. Os aparelhos, todos ligados, vão dissipar uma potência de 4.070 watts. Observe que ele tem aqui a alternativa de 4.070 watts. Porém, além dos aparelhos, o que mais consome energia também nessa residência, se tiver ligado, as lâmpadas, tá certo? Ah, professor, mas ele tem aqui 1, 2, 3, 4 lâmpadas. Beleza, você sabe que são 4 lâmpadas. Mas você sabe qual a lâmpada que deve ser utilizada? Não. Ele precisa dimensionar a potência da lâmpada que vai ser usada, de acordo com esse quadro de áreas, para que você possa saber qual a lâmpada correta você usou em cada setor aqui dessa casa, desse cômodo da casa. E aí você dimensionar a potência que foi projetada e está sendo utilizada nesse cômodo, tá certo? Então, a potência dos aparelhos está aqui, 4.070, mas não é essa a resposta. Eu preciso dimensionar as lâmpadas. Primeiro, aqui eu tenho que a área do cômodo, se ela for até 6 metros quadrados, se o cômodo for uma sala, uma copa, uma cozinha, eu posso usar uma lâmpada de 60 watts. Se for quarta, varanda, corredor ou banheiro, eu posso usar a lâmpada de 60 watts. Se for de 6 a 7,5 metros quadrados, eu preciso usar uma lâmpada de 100 watts, se for sala, copa e cozinha. No quarto, uma lâmpada de 100, varanda e corredor. E se for banheiro, eu ainda posso usar uma lâmpada de 60 watts. E se tiver de 7,5 a 10,5 ou acima disso, eu uso
uma lâmpada de 100 watts na sala, no corredor, no quarto, no banheiro, em qualquer cômodo, tem que ser de 100 watts. Então, como é que eu vou saber qual lâmpada eu usei em cada setor aqui? Eu preciso calcular a área que cada lâmpada ilumina. Então, vamos lá. Essa lâmpada aqui está iluminando o quê? A cozinha. Então, primeiro eu preciso calcular a área da cozinha para saber qual lâmpada eu vou utilizar. A cozinha ela tem 3 metros, está mostrando aqui ó, na planta baixa, 3 metros. E o outro lado tem 3 metros também. Então, a cozinha pega toda essa parte aqui, ó. Só um minutinho aí, deixa eu desenhar aqui. Isso daqui é a minha cozinha, ó. Certo? Tá fora de escala, mas aqui tá falando que é 3 e esse lado aqui também é 3, ó. Então, a cozinha mede 3 por 3. 3 por 3 são 9 metros quadrados. Então, 9 metros quadrados é o valor da área da cozinha. Se a área tem 9 metros quadrados, eu vou usar uma lâmpada de quanto, gente? Pela tabela, cozinha entre 7,5 e 10,5, eu tenho que usar uma lâmpada de 100 watts. Então, a cozinha tem 9 metros quadrados, eu uso uma lâmpada de 100 watts. Estão entendendo como é que dimensiona? Sim. Beleza? Bom, aí eu tenho a sala. A sala, ela tem 2,80 por 3. A área da sala, 2,80 por 3. Dá 8,4 metros quadrados. Se você quisesse fazer desprezando as paredes, como ele falou aqui, podia botar 3 por 3, aproximadamente 9 metros quadrados. Não ia fazer diferença, porque ela tem 8,4. De 7,5 a 10,5, usa a lâmpada de 100. Então, se você botar o valor exato ou aproximado, você sabe que vai ter que usar uma lâmpada de 100 watts, tá bom? Então, na sala é 100 watts também, porque ela tem 8,4 metros quadrados. Falta o que agora? Falta o banheiro. O banheiro tem 2,1 metros por 1,5. Então, vamos calcular a área do banheiro. O banheiro tem 1,5 por 2,1. Dá 3,1 metros quadrados. Pela tabela, 3,1, o banheiro usa uma lâmpada de 60 watts. Então, vou usar uma lâmpada de 60 watts no banheiro. E o corredor? O corredor tem 1,5. Por quanto tem esse pedacinho aqui? Ora, se aqui vale 3 e aqui vale 2,1 metros, diminui 3 de 2,1, aqui sobra quanto? 0,9 metros. 90 centímetros por 1,5 tem o corredor. 90 por 1,5, você tem 1,3 metros quadrados. Abaixo de 6 metros, você vai usar no corredor uma lâmpada de 60 watts. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ligar na cozinha uma lâmpada de 100, no banheiro uma lâmpada de 60, no corredor uma lâmpada de 60 e na sala uma lâmpada de 100. Então, a soma das potências das lâmpadas será 100 mais 60 mais 60 mais 100, 320 watts. 320 watts mais o 4.070 dos aparelhos dá 4.390 watts de potência total sendo dissipada nesse cômodo da casa. Portanto, a resposta correta é letra D, 4.390 watts de potência dissipada por todos os aparelhos funcionando. Beleza? Ficou claro agora, gente? Deu para entender direitinho que na outra aula ficou corrida essa questão? Conseguiram entender o raciocínio? Sim. Sim. Beleza, então. Valeu, meu povo. Bom, então é isso. Essa questão aí foi uma questão do Enem. É uma questão simples. Ele não pediu para você calcular nada de gasto de energia, de consumo de energia, de nada. Ele só pediu para você calcular a potência que está sendo dissipada. Mas ele podia pedir o gasto de energia. Se ele falasse que essa potência aqui foi dissipada durante, sei lá, os aparelhos todos ligados durante 15 minutos ou 1 hora, você ia pegar a potência é igual a energia sobre tempo
botar o tempo em segundos, multiplicar pela potência total, e aí você saberia quanto de energia foi gasto. E se ele passasse o valor de cada quilowatt de energia, você poderia calcular o custo da conta. Então, basicamente, é o que ele faz no Enem. Ele pega as questões e coloca para você calcular a potência, ou para você calcular o consumo de energia, ou para você calcular o gasto de energia em termos de valor financeiro, quanto vai ficar a conta, quanto você vai economizar. A gente tem outros exemplos aqui para passar para vocês, tá bom? Essa questãozinha também é uma questão do Enem, tá? Falando de consumo de energia elétrica. Nesse caso aqui, ele não pediu para você calcular a potência, ele não deu os aparelhos para você calcular a potência, ele deu a foto do medidor, o registro, que já marca quanto foi consumido em quilowatts de energia, tá? Então, observe aqui. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, dezena, centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro, ou seja, sempre o número anterior, tá? Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Atualmente, esses relógios estão sendo substituídos por digitais. Um relógio digital, o cara vem, marca quanto consumiu hoje, tal dia, no dia da leitura, e depois de um mês ele volta. E aí tem lá registrado digitalmente, e aí ele só faz a diminuição e imprime a conta numa maquineta que parece aquelas maquinazinhas de cartão, tá? Hoje em dia é feita dessa forma. Antigamente se fazia a leitura e essa leitura era feita dessa forma aqui, tá? Hoje o indivíduo ele chega, porque tem muitas residências que ainda tem esse relógio, não foi tudo substituído, então tem muita residência com esse relógio. O indivíduo chega, ao invés de pegar a leitura digital, faz essa leitura aqui, que a gente vai fazer agora para responder a questão. A diferença é que ele digita o valor e imprime o comprovante de pagamento na hora do mesmo jeito, tá bom? A diferença é só a leitura, que é analógica, e a atual, nos relógios novos, são digitais, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Qual o valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado nessa residência aqui? Está fotografada o relógio. Então, veja bem, você tem leitura atual e leitura do mês passado. Ele manda considerar sempre a última ultrapassada. Então, aqui você tem 3 unidades, ó. O ponteirinho passou do 3 e ia para o 4. Só que ele não chegou no 4, então você tem que considerar o anterior. 3 unidades no mês passado. Aqui, ele está girando ao contrário, ó. Ele está indo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser 6. Aqui, já gira no outro sentido. Vai ser 5. E aqui vai ser no sentido contrário, 2, que ele está indo de 2 para 3. Então, 2.563 quilowatts foi a leitura do mês passado. Todo mundo conseguiu perceber aí a leitura? Ó, 3 unidades, 6 dezenas, 5 centenas e 2 milhares. 2.563. Porque a gente sempre considera o número anterior que o ponteiro ultrapassou. Então, a leitura de 2.563 quilowatts foi a leitura do mês anterior, certo? Aí você vai para o mês atual. Mês atual você tem 3 unidades, 8 dezenas, 7 centenas, porque ó, tá indo para o 8, mas passou pelo 7, então você vai considerar o 7. E aqui tá 2 indo para o 3, então continua 2. Então, 2.783 quilowatts é a última leitura. Então, primeira leitura,
2.563, segunda leitura, 2.783, certo? Como é que eu sei quanto ele gastou de energia? Diminua a última leitura da leitura anterior. Então, pego 2.783 kW, que é a leitura atual do relógio, e diminuo do mês passado, que era 2.563. Isso significa que ele gastou 220 kWh no mês. E aí, como é que eu vou saber quanto ele vai pagar? Ora, se ele paga pelo quilowatt-horas 20 centavos nessa cidade, você vai pegar 220 kW, multiplicar por 20 centavos, R$ 44 vai ser o que ele vai pagar de conta de luz. Resposta correta, letra E, R$ 44 é o que ele paga de conta de luz nessa leitura aqui dessa residência. Entenderam? Dúvidas, meu povo? Sim. Então, Ô, Carlos, tu pode passar de novo essa leitura aí? Só o posso desse sim. reloginho que eu fiquei um pouco meio bugado. Posso sim. Veja só. Esses relógios, eles giram em sentidos diferentes. Então, a unidade gira no sentido horário, a dezena gira no sentido anti-horário, a centena no sentido horário e o milhar no sentido anti-horário. Então, eles rodam nos sentidos opostos, os ponteiros, tá bom? Enquanto um está girando assim, o outro está girando assim. Então, o que acontece? Ele mandou você ler e ele diz que sempre considera o último número ultrapassado. Então, você precisa saber o sentido para saber qual foi o último número ultrapassado. Vamos para a leitura do mês passado. Ele saiu do 0, passou 1, 2, 3 e ia em direção ao 4. Porém, ele não chegou no 4. Se ele não chegou no 4, você vai considerar o número anterior, que é 3. Então, 3 unidades. Já o relógio da dezena, ele gira ao oposto, ó, no sentido anti-horário. Então, ele passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ia para o 7. Mas ele não chegou no 7. Então, você vai considerar quanto? 6. Então, 63. O outro, da centena, gira no sentido horário. Passou por 1, 2, 3, 4, 5 e ia para o 6. Mas não chegou no 6, então você vai considerar 5. Então, vai ficar 563. E o do milhar está no sentido anti-horário. Então, saiu do 0, foi para o 1, 2, 3, só que ele não chegou no 3. Então, você vai considerar 2. Então, a leitura do mês passado é 2.563. 2.563 quilowatts, que o relógio lê em quilowatts-hora. Então, 2.563 quilowatts-hora é a leitura do mês passado, certo? Vamos para o mês atual. A mesma coisa. No mês atual, o ponteirinho está no 3, ó. Então, é 3 mesmo, já está em cima dele. O da dezena está no 8, então você sabe que é 83. O da centena passou pelo 7, ia para o 8, então você vai considerar 7, 783. E o outro aqui passou pelo 2, mas não chegou ainda no 3, então você vai considerar 2.000. 2.783, que é a leitura atual. Então, 2.563 e a leitura atual, 2.783. Para saber quanto gastou, diminua a última leitura da leitura anterior, 220 kW foi o que gastou de energia durante um mês. Multiplica pelo número, pelo valor de cada quilowatt que ele passa na questão, e aí você consegue determinar quanto ele vai pagar de conta, R$ 44. Resposta correta, letra E. Conseguiu entender, Helena? Sim, sim, é bem simples. Você vê que não é difícil. São questões que não são difíceis. É o que eu estou falando para vocês. Vocês têm que interpretar a questão com calma. Você sabe o que a maioria erra? A maioria erra nisso aqui que eu falei para vocês. Ó. Ele calcula e esquece de dimensionar a lâmpada. E aí não bota os valores da lâmpada, marca a letra A, erra a questão. O outro chega aqui, ó, não lê atentamente e na hora de responder ele não considera o último número ultrapassado. Então ele pega aqui, olha, ó, 3, 8, aqui ele coloca 7,5, aqui ele coloca 2,5, aqui ele coloca 4, aqui ele já coloca 7, e aí erra os valores todos e calcula um valor errado. E aí muitas vezes ele não acha nem a resposta, que quando ele acha uma resposta, menos mal,
que ele marca a alternativa e vai para outra questão. Pior quando ele acha aqui, por exemplo, 42,5, R$ 42,50. Aí ele fica quebrando a cabeça na questão, perdendo não sei quantos minutos na questão e achando que não tem a resposta correta, e esse tempo ele perde para outra questão que ele saberia responder. Esse é o problema principal, tá certo? Então, leiam atentamente as questões, respondam com calma que vocês vão saber responder. Isso daqui é certo no vestibular, no Enem, desculpe. Esses cálculos de potência, cálculos de energia, é frequente. Todo o Enem cai e sempre tem questões relacionadas com isso. O que é que ele pode fazer? Ó? Tem outras questões que eu vou mostrar para vocês depois, que apresentam essas mesmas coisas aqui. Ó. Ele passa os aparelhos, passa as potências, você calcula a potência dissipada, aí ele dá o tempo para você calcular o gasto de energia. Depois ele passa o valor de cada quilowatt que você paga e pede para você calcular quanto você gastou de energia. Então é simples, ele pega aqui, por exemplo, essa casa aqui, você calculou que a potência é de 4.390 watts, tá? Isso aqui é por segundo. Eu pergunto para vocês quanto essa residência vai gastar em um dia com todos esses aparelhos ligados. Ou, por exemplo, para simplificar, vamos botar aqui 10 minutos. Se durante 10 minutos esses aparelhos ficassem ligados, quanto seria o gasto de energia durante esses 10 minutos? Você pegar 10 minutos, são 600 segundos, multiplicar 4.390 por 600, ia dar não sei quantos mil watts, e aí você ia transformar em quilowatts, multiplicar pelo valor de cada quilowatt, você saberia quanto você estaria pagando por 10 minutos de funcionamento de todos esses aparelhos. Se eu quisesse saber durante um mês, eu colocava aí 30 dias, multiplicava por horas por segundo, transformava aqui e ia calcular quantos quilowatts gastou durante os 30 dias. Consequentemente, você multiplicaria pelo valor de cada quilowatt-hora e acharia quanto ia pagar por mês de conta de energia se todos aqueles aparelhos daquele cômodo tivessem ligados 24 horas por dia. Tá certo? Então, não tem dificuldade, é simples. Tem outras questões do Enem que a gente vai mostrar para vocês, mas antes, deixa eu mostrar aqui dos vestibulares também, para vocês observarem que também é cobrado nos vestibulares tradicionais, tá bom? Então, estudando isso aqui serve para a gente também estudar para o Enem, porque cai tanto no Enem quanto nos vestibulares tradicionais. Qual a diferença? A diferença é, como eu disse para vocês, a elaboração da questão. As questões de vestibulares são as questões mais diretas, as perguntas estão mais diretas. As questões do Enem envolvem um enunciado mais elaborado para que você interprete esse enunciado corretamente e responda a questão, tá certo? Mas o cálculo é basicamente o mesmo. Então, aqui o que eu falei para vocês, ó. Visando economizar energia elétrica, uma família que em 30 dias consumia 240 kWh, substituiu 12 lâmpadas de sua residência de 60 watts para 2 de 100. Ou seja, ele trocou 12 lâmpadas de 60, de 12 lâmpadas, desculpe, ele substituiu 10 de 60 watts e 2 de 100 por lâmpadas econômicas de 25 watts. Então, ele pegou essas 12 lâmpadas, tirou de 60 e de 100 watts e substituiu por 25 watts. Na situação em que as lâmpadas ficam acesas 4 horas por dia, a troca resultou em uma economia de energia de aproximadamente quanto? Ele está pedindo em porcentagem, ele podia pedir em valores. Bastava ele dar o valor do quilowatt-hora que você conseguiria calcular facilmente. Então, veja bem, como é que eu vou calcular isso? Bom, ele substituiu as lâmpadas. Se ele substituir as lâmpadas por potências menores, ele vai ter um consumo menor de energia. Lembra que eu falei para vocês, uma lâmpada de 100 watts transforma 100 joules de energia elétrica por segundo em luz e calor. Se ele pega uma lâmpada de 100 e coloca uma lâmpada de 25, no mesmo segundo essa lâmpada vai transformar apenas 25 joules
de energia elétrica e energia luminosa e calor. Ou seja, o que a gente paga é a energia que é transformada. 4 vezes menos gasto de energia se você substituir uma lâmpada de 100 por uma de 25, permanecendo ao mesmo tempo ligado. Você vai gastar 4 vezes menos energia. Você vai pagar 4 vezes menos. Bom, só que ele substituiu as lâmpadas de 60 watts pela de 25 também. Então, vamos calcular quanto reduziu de consumo de energia. A potência, você tem 600 watts, são 10 de 600, e 2 de 100, 200. Então, você tinha 800 watts de potência nas 12 lâmpadas, tá? 10 mais 2, 600 mais 200, 800 watts. Só que você Ô, Carlos, reduziu... por que é 600 e não 60? São 10 lâmpadas de 60 watts. Ah, 10 tá, tu me lâmpadas de explicou. 60, você vai consumir 600, tá bom? Bom, e aí você substituiu por 12 lâmpadas de 25 watts. Então, as lâmpadas de 25 watts vai haver uma redução de 300 watts de potência, certo? 12 vezes 25, 300. Então, 600 menos 25 dá 500 watts. 500 watts é a diferença de potência entre as 12 lâmpadas que você tinha e as que você colocou, tá certo? Então, você tem 500 watts, que corresponde a meio quilowatts. Meio quilowatts. Se potência é energia vezes tempo, você pega energia é potência vezes tempo. Qual é a potência? Meio quilowatt, é o que você está diminuindo de energia. Meio quilowatt vezes 4 horas por dia. 4 horas por dia durante um mês, 30 dias. Então, 4 vezes 30. Então, dá meio vezes 120. 60 quilowatts é o que você está economizando de energia. Bom, se você está economizando 60 quilowatts e você gastava 240, qual é a economia que você está fazendo? Então, 240 vale 100%, 60 vale X. X vale 60 vezes 100 dividido por 240, dá 0,25 ou 25%, resposta correta, letra C. Se ele passasse o valor do quilowatt-hora, como passou na questão lá embaixo, 50 centavos, você ia pegar 60 quilowatts vezes 50 centavos, R$30 seria a economia de energia por mês que ele iria fazer com essa substituição das lâmpadas. Ele iria economizar R$30, se o quilowatt-horas fosse de 50 centavos. Então, é dessa forma que ele trabalha, no vestibular e no Enem. Observe que essa questão, ela é semelhante a essa questão que eu passei para vocês aqui, ó. O que é que eu estou calculando? A potência do aparelho que está ligado, tá? Ou da diminuição das potências, eu estou substituindo para economizar energia. Estou calculando a potência total. Em cima da potência total, eu estou calculando quanto consome de energia, que é potência vezes tempo. Aí eu pego os dias e as horas, né? O mês, os dias e horas que estão funcionando, multiplico, acho quanto está economizando de energia. Então, deixou de gastar 60 quilowatts. Eu posso perguntar em percentual, como ele fez aqui nessa Fundação Getúlio Vargas, e aí você calcula em cima do que ele gastou, 240 era 100%, 60 vale 25% de economia de energia. Ou ele pode dar o valor, você multiplica aqui 60 vezes o valor do quilowatt-hora e acha quanto de real ele economizou. Tá certo? Então, nós iremos trabalhar diversas questões envolvendo esses cálculos, porque isso, como eu disse para vocês, é importantíssimo, é muito cobrado, tanto no Enem quanto no vestibular. Então, esse assunto aí é fundamental para vocês. Ok? Nós temos ainda aí uns minutinhos, dá tempo da gente falar dessa segunda. Segunda questão de vestibular também, é uma Unifesp em São Paulo. Atualmente, a maioria dos aparelhos eletrônicos, mesmo quando desligados, mantém-se em stand-by, ou seja,
uma palavra inglesa que significa pronto para usar. Ele está ligado, mas não está em funcionamento. Ele está sendo alimentado pela energia elétrica. Então, ele consome energia. Aquela luzinha fica acesa. Por menos potente que ela seja, ela vai consumir energia. A mesma coisa é um micro-ondas, é uma geladeira que você liga na tomada e fica lá o display com o reloginho marcando ou a luzinha indicando stand-by. Televisão, som, qualquer aparelho. Então, esses aparelhos, ele reduz o tempo necessário para que ele volte a operar e evita o desgaste provocado no circuito devido ao aumento de tensão quando você está ligando e desligando. Então, ele já fica ligado, só que não está em funcionamento. E aí, quando você ativa, ele liga, começa a transformar energia, mas não tem aquela variação intensa de voltagem, consequentemente de corrente que eu falei para vocês, que pode danificar o circuito. Então, em outras palavras, um aparelho nessa condição, ele está parcialmente ligado, por isso ele está consumindo energia. Suponha que uma televisão mantida em stand-by dissipe uma potência de 12 watts e que o custo do quilowatt-hora é de 50 centavos. Se ela for mantida em stand-by durante um ano, e considere um ano aproximadamente 8.800 horas, o consumo de energia será de aproximadamente quantos reais? Então, olha só, ele está passando exatamente o que eu falei para vocês. Ele está dando a potência do aparelho, está falando quanto tempo esse aparelho vai ficar ligado, tá? Passa o custo do quilowatt-hora e pede para você calcular quanto de energia ele está gastando. Então, o que você vai fazer? Preciso calcular, em cima da potência, quanto esse aparelho vai consumir de energia. Então, potência é energia sobre tempo, energia é potência vezes tempo. Pego a potência, que foi de 12 watts, considero que ele ficou ligado um ano, 8.800 horas, então vou calcular 12 vezes 8.800 horas. Acho 105.600 watts por hora. Só que a energia não é medida em watts por hora, ela é medida em quilowatts hora. Então, vou dividir por 1.000 e transformar em quilowatts. São 105,6 quilowatts hora. Que essa televisão desligada somente no stand-by vai consumir por ano. Então, se eu deixar a televisão um ano ligada em stand-by e a potência dissipada for de 12 watts, ela vai consumir 105,6 kWh. O custo vai ser de quanto? 105,6 vezes 50 centavos, que é o que eu pago por cada quilowatt-hora, ou seja, eu vou gastar 52,80 centavos de real para pagar durante um ano essa televisão ligada. Resposta correta, letra D, porque ele pediu aproximadamente o consumo de energia, então o valor aproximado vai ser de R$50. Entenderam essa questão, pessoal? Sim, professor. Essa questão aqui envolve tudo. Se eu pegar aquela última questão, aquela questão lá de baixo, foi a primeira que eu comentei para vocês, o que você ia fazer? A mesma coisa, só que lá ele tinha de vários aparelhos. Aí você ia pegar, calcular a energia em cima da potência do som, em cima da potência da televisão, em cima da potência do chuveiro, em cima da potência da geladeira, iria calcular e pronto, e achar o resultado. Beleza? Meus queridos, nosso tempo vai acabar, nossa aula vai ser interrompida, mas a gente vai trabalhar ainda um bocado de questões dessa, várias questões do Enem, porque isso é muito cobrado e é muito importante para vocês. Tá bom? Bom restante de aula para vocês. Bom dia. Aproveitem a tarde aí, se estiver livre, para estudar, dar uma revisada lá na física, que nossa prova é amanhã. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês no WhatsApp. Valeu? Um abraço, bom dia. Obrigado pela participação. Valeu, professor. Valeu, galera. Até a próxima aula. Sucesso amanhã na prova. Um abração. Tchau, tchau.